Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada pelo autoconhecimento. Se você estiver ouvindo o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, eu convido você a correr no nosso canal do YouTube, porque estamos gravando em estúdios, isso mesmo. Aqui em nossa companhia hoje eu recebo Ana Volpon. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Estamos ansiosos aqui para saber tudo que você tem para compartilhar com a gente. É uma honra estar com você nesse momento. E eu honrada pelo convite e dividindo esse estúdio, essa mesa com você e com essa audiência maravilhosa. Muito obrigada. E vamos lá, vamos conhecer a Ana, para quem já não conhece, obviamente. Ana Volpon é mentora, consultora e palestrante de qualidade de vida e bem-estar. Especialista em psicologia positiva, neurociência e mindfulness. Terapeuta ayurvédica, artista plástica e estudiosa do desenvolvimento humano. Atua de maneira multidisciplinar para ajudar o outro a manter ou restabelecer o equilíbrio do sistema do corpo, mente e espírito, através de práticas e ferramentas sustentáveis e possíveis para desfrutar de uma vida mais longa e feliz. Influenciadora de sucesso, atua diariamente trazendo conteúdo relevante e de qualidade para os seus mais de 400 mil seguidores nas múltiplas plataformas. Caramba, hein, Ana? A gente estava conversando sobre virada de chave. Como que foi? Como que foi essa virada para você? Olha, depois de 22 anos, ou você aprende pela dor ou pelo amor, não é? Sempre. É o que dizem. É o que O meu foi por ambos, vai? Eu não posso falar que foi só pela dor. Não dá para me colocar nesse lugar. Mas depois de 22 anos de mercado corporativo, eu decidi mudar, porque afinal de contas, a vida é uma só. Não é verdade? Com certeza. E viver, assim, de acordo com aquilo que escolheram para você, ou no piloto automático, ou indo com a manada, eu entendi que já não era mais o que servia para mim. Então, eu pedi demissão. Assim, uma coisa que eu nunca imaginei fazer, porque eu sempre tive uma carreira muito sólida, muito estruturada. Anos e anos nas mesmas empresas. Nunca fui, assim, uma pessoa de pular, sabe? De galho em galho ou de mudar muito. Sempre estava dentro daquela caixinha. Muito aterrada, muito centrada. E pedir demissão, então, foi muito forte pra mim. Tanto que no dia seguinte eu estava arrependida, tá? Normal, foi tipo isso. Normal. No dia seguinte eu já tinha me arrependido. Mas assim, brincadeiras à parte, mas tem sim um fundo de verdade. Eu passei por um luto do corporativo, porque eu era Ana Volpon da empresa tal. Workaholic, total. Né? Super workaholic. A minha agenda mega lotada. E quando eu abri espaço, eu demorei para me entender com aquele poder de fazer o que eu quisesse, no momento em que eu quisesse, estruturar de verdade uma nova carreira, uma nova profissão. Então, eu construí um avião já no voo, sabe? Eu pulei do penhasco e fui construindo o meu paraquedas. Com o carro andando. Exato. Então, foi bem isso. E foi logo nesse início ou demorou um tempinho até você encontrar a terapia Ayurveda e o yoga? Quando eu pedi demissão, então eu sabia que eu queria compartilhar o meu modo de viver, o meu modo de pensar. Mas eu não tinha formações para isso. Então, eu fui atrás, eu já praticava yoga, eu já era seguidora do Ayurveda. Então, eu fui me formar nessas áreas. Então, foi uma coisa meio que consequência daquilo que eu já vivia. E eu já tinha testado em mim essas práticas, eu já via que funcionava. Eu já tinha tido burnout e me curado através dessas práticas. Então, eu falei, bom, não é possível que funcione só para mim. Com certeza funciona para mais pessoas, né? E, paralelo a isso, eu fiz outros 2 cursos, fora o de yoga e o de Ayurveda. Para suprir um sonho antigo de menina, eu fui fazer artes plásticas. E aí me formei, então, como artista plástica. E fiz também uma especialização, uma pós-graduação em psicologia positiva, neurociência
e mindfulness. E aí me deu bastante bagagem. Então, como colocar tudo isso num caldeirão, mexer e trazer para o público num formato de negócio, né? Sim, com Num certeza. formato de conteúdo consistente. E acho que é importante compartilhar que o Ayurveda, a primeira vez que eu tive contato com o Ayurveda, eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, isso não é pra mim. Eu não entendi nada, né? Primeira coisa que eu não entendi nada. Entendeu? Eu falei, não, esse aqui realmente... Pula essa página. Vamos pros próximos. E aí, quando eu fui estudar, então, eu entendi que era uma verdade muito forte, que eram conhecimentos importantíssimos e que poderiam, sim, ser passados de uma maneira muito leve, muito prática e palatável, né? Sim, sim. Para que qualquer pessoa pudesse entender o que eu estivesse falando. Então, esse é o meu propósito, é divulgar, difundir o Ayurveda e outras práticas também, porque eu não tô só ali com o carimbo, sabe? Eu não gosto de me definir, só terapeuta ayurvédica. Não, o que eu trago é um pupurri, uma junção de ferramentas práticas que funcionam, que foram validadas por mim e por tantas alunas, mentoradas, enfim, foram validadas e que de verdade, verdadeiramente funcionam no dia a dia. Então é um pouco isso. E Ana, para quem tá começando agora ou para quem tá ainda se familiarizando com o termo, você pode explicar pra gente o que é a terapia Ayurveda e como que a gente como que a gente trabalha com esses benefícios diariamente? Tá. Então, Ayurveda, destrinchando essa palavra, que é um palavrão, significa ciência da vida. A Ayurveda tem mais de 5.000 anos e vem lá, origem indiana. Existem vários livros e sábios. É uma junção de sabedoria, um conjunto, um compilado que foi originário lá na Índia. O que o Ayurveda basicamente é? É trazer você para o natural, é trazer você de volta para aquilo que é a nossa essência. Então, o Ayurveda não enxerga a doença, a saúde como a ausência de doença. Não é você vai curar uma doença, não. Você é saudável se você tem um estilo de vida saudável. Porque a doença em si é a última manifestação de algo que já está errado há muito tempo. A doença, eles dizem que é a 7ª manifestação. Mas então, antes disso... lá no interior, lá no emocional. Exato. A maioria das doenças tem fundo emocional, né? A grande maioria das doenças. Então, a nossa mente, ela tem um poder absurdo que muita gente ignora. Mas, na verdade, a sua mente, ela te constrói ou ela te destrói. Com certeza. Né? E você já deve ter ouvido, como a sua audiência também já deve ter ouvido, que em muitos momentos o lado de fora é mais seguro do que o lado de dentro. Porque a cabeça tá tão doida. Sim. Né? Que quando você para e olha assim, de uma maneira muito prática, né? As pessoas que conseguem ter essa visão prática da vida, não tem nada de errado acontecendo. Nada. É difícil de controlar também, né? A mente, os pensamentos, não? Quer dizer, não é impossível, mas no dia a dia, as pessoas, elas queixam muito desse excesso de informação, não? Então, é difícil para quem não tem técnica. Porque, na verdade, as pessoas querem controlar tudo. Querem controlar o mundo, querem controlar o trânsito, querem controlar o outro. Mas, na verdade, a gente não controla nada. Exceto uma coisa. A gente mesmo. Os seus pensamentos. Isso é a única coisa que você tem poder de controlar. Então, aí, você vê, isso está alinhado com a filosofia ayurvédica, mas também é estudo de neurociência, de psicologia positiva, né? Então, por isso que essa junção é muito benéfica. E você me perguntou como a gente aplica o Ayurveda na vida, né? O Ayurveda, ele tá em tudo, porque e a ciência moderna... O Ayurveda traz, né, há 5.000 anos esse conhecimento que hoje a ciência moderna estuda, valida, com outros nomes, né? Então, tem a medicina do sono, tem a neurociência, como eu falei, psicologia positiva, tem também tantas outras ciências que já trazem o que o Ayurveda fala. Então, um dos pontos-chave é você estar alinhado com o ciclo circadiano. Sabe o que é? Não.
Me interessou o nome. Então vamos explorar o ciclo circadiano, porque é algo tão simples, tão básico, tão fundamental e tão natural da nossa Constituição. E a gente não faz uso disso. A gente fica dando murro em ponta de faca porque a gente quer ir contra o nosso relógio biológico. Uhum. Então, no Ayurveda, a gente entende que tudo o que existe do lado de fora existe do lado de dentro. Qual é a proporção de água do planeta Terra? 70%? 70%. Sim. Qual é a nossa Constituição de água? Também não. 70%. Então, tudo está associado. O que existe no macrocosmo está no microcosmo, Ok. tá? Então, nós somos parte integral da natureza. Isso é muito bonito. Quando você consegue pensar dessa maneira, quando você consegue enxergar o mundo dessa maneira, eu acho que você enxerga o mundo com muito mais empatia, com muito mais auto-amor. Que a gente faz parte, né, Ana? A gente faz parte. A gente é a natureza. Uhum. E eu acho que o homem, com a evolução da espécie, a gente se desassociou por N razões, Sim. N motivos. E a gente não enxerga, a gente se vê como seres superiores. E, na verdade, não. A gente é igual a uma árvore. Vão achar que eu sou doida. Não, Vão achar nesse que eu sou podcast aqui, doida. inclusive, não tem como isso acontecer. Porque aqui, Ana, são todos os assuntos, olha, místicos, esotéricos. Adoro. Autoconhecimento na prática, pura. Fica tranquila. Mas é porque eu compartilho dessa visão, olha só, às vezes eu já tô chegando perto, mas sem saber que é. Uhum. Porque não faz bastante tempo, na verdade, faz pouco tempo Sim. que eu descobri o quão bom é ir pra natureza. Uhum. Eu sou uma pessoa extremamente cosmopolita, urbana, mas quando eu olhei a natureza de um outro jeito, eu falei, cara, olha só, eu me sinto parte. Recarrega. Me sinto parte. É. Por que existe abundância na natureza e a gente fica aqui correndo atrás de Sim. migalhas, de coisas pequenas e, Sim. sabe? Sim. Então, esse faz parte do pensamento. Com certeza, a natureza é abundante e nós também somos. Não tem por que a gente achar que a gente não é. Uhum. Então, aí voltando para o Ayurveda. Se a gente se alinha com o ciclo circadiano, o que é isso? Acordar quando o sol nasce, dormir quando o sol se põe. Entre esse período de dia e de noite, existem muitas funções para o nosso corpo. Ah, Então, no Ayurveda também a gente fala muito sobre a digestão. Porque a microbiota agora também, a medicina moderna está estudando muito. Mas no Ayurveda, você não é o que você come, você é o que você digere. E agora a gente está ouvindo muito sobre microbiota, que a microbiota, que o intestino é o segundo cérebro, a importância da Sim. microbiota e etc. Então, o Ayurveda já tem um olhar sobre isso profundo, profundo. Se você não faz as refeições nos horários ideais, aonde o seu fogo digestivo, que a gente chama de Agni, está potente, você não digere bem. Então, você pode comer, e não está só relacionado aos horários, tá? Tem uma série de outras ao tipo de alimentação questões, também. ao tipo de alimentação, ao tipo de dosha, porque são vários doshas, enfim. Mas, estou aqui, né, superficialmente contando para vocês que se você faz as suas refeições nos horários ideais, de acordo com o ciclo circadiano, você digere melhor esse alimento. Se você pode comer pérolas, que você vai digerir veneno, se você não souber o que comer, se você não comer num bom horário. E do contrário, a mesma coisa. Você pode comer veneno, que você vai digerir e absorver nutrientes riquíssimos, porque você soube digerir. Então, essa digestão é fundamental. E quais seriam os horários ideais? Então, para o café da manhã, a gente acorda então com o sol nascendo, antes do sol nascer, tá? Se eu falar o horário que eu acordo aqui... Pode falar. Pode falar, a gente veio de uma longa jornada ainda, pandemia, tudo que a galera tava fazendo aquele... Lembra do ciclo das 5 horas da manhã? Aham. Muitas pessoas adquiriram esse hábito e mantêm. Eu acordo 4h30, 5 horas no máximo. Porque é um horário que realmente a espiritualidade está aberta. Tá aberta.
Sim. Então é um horário rico, é um horário nobre, é um horário que o mundo tá dormindo, só a natureza tá ali despertando. E é o horário, eu com 2 filhos, gente, marido, trabalho, etc. É o horário que dá pra eu fazer minhas coisas, os meus rituais. Literalmente Então, é aquilo que você faz entre meia-noite e 6 horas da manhã. tem um lado muito prático, né, disso também. E eu funciono muito bem nesse horário, só que assim, eu não ligo o celular. Eu não olho para o celular, eu cuido de mim. Então, eu faço a bianga, que é a automassagem, eu faço a limpeza nasal, raspo a língua. São todas ferramentas do Ayurveda para você ter mais saúde e bem-estar e disposição. Olha só. Eu faço também, daí entro mais nos rituais, pranayama, que são as respirações conscientes, meditação, yoga, tudo nesse horário, tá? Então, para o público em geral, né? Acordando até umas 6 da manhã, 6, 5 para 6. 5 para 6 é o ideal, tá? Antes de entrar no horário kapha. Porque o dia e a noite são divididos nos doshas. E aí os doshas também é um papo assim para outro podcast, tá? Ok. A gente vai falar disso em outro, volta. Em outro, mas rapidamente explicando, antes do horário kapha, você tá no horário vata. E aí é um horário mais leve para você acordar. É um horário mais fácil para você acordar. Quantas e quantas vezes que a gente não teve aquele soninho extra na cama e parece que a cama te prende, a cama te puxa. Sim. E mesmo assim você dormiu até mais tarde, mas você acorda cansada. Já aconteceu com você, várias Vivi? vezes. Então é isso que acontece quando você tenta acordar no horário kapha, que vai das 6 às 10 da manhã. Se você acorda, e quantas vezes já aconteceu de você ter que viajar, por exemplo, pegar um voo na madrugada e você acorda super bem, assim. Nossa, parece que tô meio-dia acordando. Já aconteceu com você? Também. Porque é o horário vata, das 2 às 6 da manhã é um horário mais leve para acordar, tá? Olha. Então essa é uma dica super importante, que muita gente fala, mas é muito cedo, que isso, eu não dou conta, porque não tentou. Então, se tentar... É uma questão de hábito também, né? É uma questão de constância. Se tentar, vai ver que funciona e funciona bem e o organismo fica feliz. Olha só. Então, aí o café da manhã, depois desses rituais todos, um café da manhã até 8 horas, por exemplo, é o ideal. A gente não precisa acordar e comer. Também é outra crença limitante que a gente foi ensinado dessa maneira e que não tem a menor necessidade, tá? O organismo, ele precisa de um tempo de digestão alongado. Então, eu não faço jejum intermitente, não é essa a minha pegada, mas eu fico mais de 12 horas sem comer facilmente. Porque a minha última refeição é às 7 da noite. E aí, eu vou tomar um café da manhã umas 8, então... Sim. Dá 12 horas e um pouco mais. Almoço. O almoço é a principal refeição. E aí, das 10 até as 2 da tarde, é quando o seu fogo digestivo tá no pico, tá no ápice, que é o horário pita. Então, idealmente, que seu almoço seja ao meio-dia. Entre meio-dia e 1h30 da tarde, no máximo. Tá? E a maior refeição. Então, essa também é outra dica. Porque as pessoas, elas começam a... Quem geralmente come nesse horário, né? Chega ali 11h30, já começa... Parece que dá um negócio, parece que tem que parar. É normal. Eu sempre tive aquilo, né, de comer a cada 3 horas, porque sempre fui mais magra e queria ganhar massa magra e tal. Mas assim, o Ayurveda não recomenda isso. Então, lá na Índia, eles fazem 2 refeições. No ashram que eu morei, eram 2 refeições. Era às 10 da manhã, o almoço, e depois 6 da tarde o jantar. Ou 5h30, não me lembro agora. Olha só. E assim, fica tudo bem, sabe? Ninguém passa mal. Aqui eu faço 3 refeições e não preciso mais. Agora eu coloquei um lanchinho porque, tava precisando ganhar massa magra e tal. Então a Nutri falou e aí eu acabei aderindo a esse lanchinho mais proteico na parte da tarde. Mas é café da manhã, almoço, esse lanchinho umas 4h30, 5, que eu me forcei. No começo eu não tinha fome, mas aí me forcei a começar. E quanto mais você come, mais você quer comer. Essa é a verdade. E quanto menos você come, menos você quer comer. Também é verdade. Sim. Né? E aí a última refeição é até às 7 da noite. Por quê? Depois das 7 da noite, o seu intestino, o seu organismo já não digere o que você está se alimentando. Então, mesmo quem não é vegetariano, não deveria ingerir proteína de origem animal à noite, porque demora mais para digerir.
dá mais trabalho para o organismo. E o organismo, à noite, ele tem que estar livre para fazer um outro tipo de digestão, que é a digestão a nível celular. Então, você digere tudo que você viveu no dia, tudo que você conversou, tudo que você viu. Todas as energias. Todas as energias você digere à noite. Então, se você come e vai deitar, você tem refluxo, você tem mal-estar, você tem azia, você não tem um sono de qualidade. E aquilo tudo que você comeu não vai ser digerido. Vai causar estufamento, gases, enfim, uma série de outras complicações. E até engorda, tá, gente? Eu tava até falando, eu tava num almoço agora com várias nutricionistas. E eu falei, gente, e aí quando eu falei, eu era a única que não era nutricionista. Eu falei, eu sou terapeuta ayurvédica. Ela, mas tem tudo a ver, as meninas têm tudo a ver. E realmente tem, né? A gente entende de alimentação. E aí eu falei, meninas, vocês sabem, né, que tem que comer até às 7 da noite, porque senão... Blá, blá, blá. E uma dica bem prática para todo mundo é, mesmo que você coma, tá? Você vai comer a mesma quantidade de jantar que você sempre teve. Mas se você jantar até às 7 da noite, você vai emagrecer sem fazer mais nada, sem trocar um grão no teu prato. Olha só. Mas idealmente o jantar é metade da quantidade do almoço. Isso eu já tinha ouvido falar. Também. Uma refeição mais leve. Mais leve. Eu mesma só tomo sopa à noite, uma sopa rústica, sabe? E o ideal para dormir também fica em torno de que horas? Ideal para dormir até às 10. 10h30 até às 10. No máximo. 10h30. Tem um livro que eu adoro, que inclusive o Dr. Churras Kirchgargan. Ai, gente! Depois eu vou pôr aí na legenda o nome dele, porque é difícil. Depois a gente Ele foi meu professor num dos cursos de Ayurveda que eu fiz. E ele tem um livro, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida. É fantástico, eu indico para todo mundo. E tô rindo de mim mesma, tá? Que apesar de indicar para todo mundo, eu não consigo falar o nome dele às vezes. E ele fala que o último ônibus por sono de qualidade sai às 10h30 da noite. Faz sentido. Porque aí você entra de novo no horário pita. E lembra das 10 às 2 durante o dia? Das 22 às 2 da manhã é o horário pita noturno. Então é o horário da digestão, só que essa digestão que eu te falei a nível celular, pensamentos, emoções. Falando em emoções, como que você aborda bastante sobre equilíbrio emocional, né? Então, como que a união dessas práticas todas, da Ayurveda, do yoga também, do mindfulness, como que a gente consegue, daqui e dali, fazer esse tão chamado equilíbrio emocional? Ai, gente, o mundo tá precisando tanto disso, né? De equilíbrio emocional, você tá... Caminho do meio, sabe? Mais calma. Tratar das emoções de um jeito mais consciente responsável também, né? Mais responsável. Não aquela coisa de, eu nasci assim, eu vivi Síndrome de Gabriela. Eu vou morrer assim e tá tudo bem, vocês que me aguentem. Não é assim, gente. Você é responsável pelas suas emoções. E tão responsável pelas suas emoções que quem paga o preço por você não ter uma inteligência emocional é você mesma. É você mesmo, né? Então, não é, eu vou falar mesmo e você assim... Tudo bem, você tá causando mal na humanidade também, mas o maior mal, o maior prejuízo tá em você, tá no seu corpo. Porque o cortisol, ele é um veneno. E se as pessoas soubessem disso, o quanto o cortisol faz mal... Então, claro, é importante ter um certo estresse para você se movimentar, para você ter as suas atividades diárias, assim, e ter fome de vida, né? Eu acho que um mínimo ali... Ter vontade, né? Ter vontade, ter fome de viver. Mas, assim, saber controlar as emoções é importantíssimo. E foi voltando naquilo que a gente iniciou o podcast falando. A única coisa que você controla são os seus pensamentos. Mas eu não consigo. Então, assim, são duas técnicas fundamentais, tá? Uma que tem que ter prática constante e a outra que tem que ter atitude. Prática constante. Respiração consciente, que é o pranayama,
Então, existem várias técnicas de pranayama. E se você não conhece nenhuma delas, simplesmente inspira contando 4 vezes e expira contando 5. A expiração tem que ser sempre mais lenta. E se você... não sei contar, tudo bem. Inspira e expira lentamente. Mas prestando atenção nesse ato, Prestando atenção nesse ato. Faça isso 3 vezes. É transformador. É transformador. Você vai repensar aquele e-mail, você vai repensar aquela atitude, aquela conversa. Então, vai ser uma atitude, uma reação muito mais assertiva. Nem será uma reação, porque a reação é quando a gente parte de imediato, né? Vai ser uma atitude muito mais pensada, consciente. Presente, isso. Então, será que realmente você precisa agir daquela maneira? Será que realmente você precisa falar isso? Será que a gente tem que levar tudo a ferro e fogo? Será que a gente tem que ser tão preto no branco? Muito se fala desse estado de presença, né? O quanto que a gente se torna até seres mais prósperos em todos os sentidos, se a gente estiver pensando aqui agora. Porque o passado já foi. O futuro ainda está sendo desenhado. A gente geralmente não fica no presente, né? Fica transitando. E aí, por isso que você chega no final do dia tão cansada. Porque você não estava ali. E você nem lembra, às vezes, o que você fez. Você não lembra o que você fez, você não lembra o que você comeu. Sim. Às vezes você vai pro trabalho e você erra o caminho, porque você não tá vivendo aquilo. Ou passa, né? Passa por alguma coisa que deveria ter feito antes, enfim, entrado antes. Então, viver no passado causa muita depressão, né? É isso que excesso, causa, né? A melancolia. Então, o fundo do poço de viver no passado é a depressão e todas essas síndromes. E no futuro é a ansiedade. Então, as pessoas estão sempre confabulando na própria cabeça o que vai acontecer, sendo que, gente, você é resultado daquilo que você está fazendo hoje. Então, a sua melhor chance de viver bem é viver hoje. É a sua única oportunidade, na verdade, é viver hoje. E fazer tudo o que você faz com consciência plena e presente. Desde abrir os olhos, eu abro os olhos e a primeira coisa que eu faço é abrir um sorriso. Assim, ó, mesmo forçado. Porque o corpo, ele entende, né? O corpo eu ouvi entende. Isso hoje, você acredita? Jura? Juro. Olha que engraçado. Sincronicidade, né? Eu ouvi isso hoje, que o corpo entende quando a gente está sorrindo. Então, o que seria bom adotar isso na prática? E eu adoto. Eu adoto. Legal. Eu abro o olho, primeira coisa... Não importa o que está acontecendo na vida, né? A primeira coisa, sorrir. Um sorrisão. Sorrisão. E aí começa o meu dia. Então, desde esse primeiro minuto até ao escovar os dentes, é tudo, gente. Tudo é viver aquele momento prestando atenção. Isso faz com que você se sinta menos cansada, de verdade. E ter muito mais energia para aquilo que você está realmente se propondo a fazer, né? Tanta gente que, quantas e quantas vezes eu mesma já trabalhei até super tarde. Por quê? Não rende durante o dia. Tá lá, fazendo mil coisas. Mais o mesmo, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, todas as telas abertas, entendeu? Se envolve. Será que você precisa mesmo entrar no Instagram naquele momento? Ou mandar aquela mensagem de WhatsApp naquele momento? Né? Todas essas mídias sociais, esses smartphones, eles sugam a nossa energia. Porque você deixa. É muito excesso, né? É um excesso de estímulo, né? Porque você deixa, né? Acaba a gente criando deixa. Uma dependência também. Exato. E, bom, você também perguntou sobre yoga. Yoga, gente, é uma prática transformadora. Transformadora. Então, assim, várias vezes eu entro no tapetinho sem vontade nenhuma. É mesmo? Sem vontade nenhuma. Porque eu também tô aqui nessa terra, eu também sou ser humano, né? Eu também tô no mesmo farinha do mesmo saco, gente. A única diferença entre quem tem um pouco mais de consciência e equilíbrio e quem tá na vida louca é a prática.
Você sabe que teve um outro convidado nosso, que a gente falou exatamente sobre isso. Quando a gente se abre para um despertar, autoconhecimento, espiritualidade, as pessoas acham que a gente não tem problema mais na vida. Ah, imagina! Você já se deparou com esse tipo de coisa? Sim. Não, você acham que eu sou pleníssima. É pleníssima. Tudo 100% que do pode tempo. acontecer, tá tudo bem, você sabe super lidar com seus desafios, né? E não é bem assim não, né? Claro Às vezes que é até não. um pouco maior o desafio. Eu acho que quanto mais você se descobre, mais você vê que o buraco é mais embaixo. Começa por aí. Não tem como a gente nos desconhecer mais, né? Não tem como desver. Uma hora que você vê, não tem como desver, entendeu? E assim, quem fala... Ninguém fala que atingiu a iluminação, que tá... Não existe isso. Porque quando você chegar nesse lugar, é porque você não tá mais nessa vida. Então, de fato, não existe isso. Os a gente desafios... veio aqui pra aprender também. A gente veio aqui pra aprender, faz parte. Agora, é como você enxerga as situações. Então, eu acho que tudo é fácil. Eu não acho nada difícil. E eu não acho que eu tenho problema. Eles estão acontecendo, tá? Mas assim, são aprendizados. Então eu já parto desse princípio. Né? São aprendizados. Eu verdadeiramente, e muito antes de falar sobre isso, e ensinar sobre isso, e aprender sobre isso, eu já via o lado cheio do copo. Sempre, sempre. Eu fui criada dessa maneira, eu desenvolvi esse mindset de menina. Mas assim, contextualizando problemas reais na vida, eu me mudei recentemente. Eu morava em São Paulo e eu fui pro interior, para um condomínio fechado, lindo, maravilhoso, minha casa com a vista incrível. Nossa, muito agradecida por essa oportunidade, meus filhos em segurança. Sabe assim, aquela vida que tá tudo certo. Eu tive uma baita crise de ansiedade. Coisa que eu nunca imaginei na vida viver. Assim, surreal. Mas acho que é porque você estava tão acostumada com essa correria que talvez não foi isso? E para aquela quietude, de repente, te deu uma... Não, eu acho que não foi só isso. Eu acho que foi, assim, tudo junto ao mesmo tempo. Se eu caio num modo um modo operante automático, eu sou ultra perfeccionista. Ultra perfeccionista. Controladora. Então, eu tenho que estar me vigiando o tempo inteiro. Eu não posso cair no piloto automático. Se eu cair no piloto automático, ferrou. E aí, chega ao ponto de perfeccionismo que aqui em São Paulo, eu morava num apartamento que eu abria a porta do meu quarto, eu já tinha a minha salinha de meditação de prática. Era uma salinha que, nossa, eu entrava ali, eu já estava respirando diferente. Já me inspirava essa conexão com a espiritualidade e as práticas todas. Na casa grande... Os cômodos são todos maiores e eu não tinha minha salinha. Eu tinha que descer a escada e chegar num lugar. E era um lugar que eu tinha que dividir com as crianças, porque era a sala também de TV. Enfim, gente, assim, né? Nossa, que problemão dela. Mas era um problema pra mim na minha cabeça naquele momento, dá licença. Que era um problema. Sim, mas é a falta, né? Acaba e aí eu deixei de fazer as minhas práticas. Tudo aquilo que eu ensino, eu não estava mais meditando, fazendo a prática de meditação, pranayama, yoga, só na musculação. Que pro meu biotipo, inclusive, pro meu tipo de dosha, que eu sou Pitta Vata, a musculação é ótima para todo mundo, tá, gente? Para mim também. Mas se eu fico só nisso, eu fico mais nervosa ainda. Então eu preciso do contraponto. E aí, bom, deixei de fazer. Quando eu me vivi dores fortíssimas no centro do meu peito. A minha cabeça parecia que uma faca estava entrando várias vezes ao dia. Surreal. Falei, gente... E assim, chorando à toa. Muito... Acaba mexendo com tudo, tava né? Tava triste. E aí eu pedi ajuda, soube pedir ajuda, dividi com o meu marido. Então é importante a gente ter com quem compartilhar. É importante, né? Seja uma amiga, seja algum familiar, é importante a gente saber pedir ajuda. Fui fazer barras de axis também, que achei super maravilhoso. Já tinham me chamado inúmeras vezes e eu não ia. Porque eu acho que, assim, o conhecimento, ele só chega e te bate quando você tá pronto para receber. Com certeza. Ele pode vir antes, você até recebe, mas não te faz sentido, né? Porque não é o momento. Então, agora eu venho lá de Itu pra cá para fazer barras de axis, para receber. Enfim, e aí...
eu peguei rapidamente a situação, eu já sabia o que era. E falei, bom, eu já sei o que eu tenho que fazer. O que eu sempre fiz. Então, voltei pro meu tapetinho, recomeça. E eu não tinha, Vivi, nesse auge da crise, eu não tinha nenhuma vontade de fazer nenhuma das práticas. E eu falei, eu vou tratar isso como se fosse um tarja preta. Se eu tivesse ido num psiquiatra, ele tivesse me receitado, eu ia ter que tomar, não ia? Então, pronto, é isso mesmo aqui que eu tenho. É mais interessante porque você já sabe o caminho, né? Então, fica um pouco mais fácil. Fica. Né? Fica, mas aí, pra quem tá ouvindo a gente, fala, poxa, mas ela já sabe fazer yoga, ela já sabe fazer. Mas, gente, depois do YouTube, todo mundo sabe tudo, não é verdade? É verdade. Sabe pesquisar? Vai lá, pesquisa, pranayama, pum, vai vir 250 mil aulas. Yoga, um monte. Meditação, aplicativo tem de monte. Então, assim, todo mundo. Cozinhar, eu não cozinhava. Rita Lobo, beijo, Rita Lobo. Aprendi com a Rita Lobo. Entendeu? Não tem quem não saiba fazer. Então, assim, é muito do mindset. Eu falei, eu acho tudo fácil. Tudo pra mim é fácil. Sim. Porque eu vai muito da fácil. disposição também em aprender, né? É. E Ana, tanto se fala também do poder da gratidão. Pensamento positivo. Sim. Como que essas práticas, né? O ato de ser grato genuinamente Sim. pode nos ajudar, pode contribuir com a nossa saúde mental. E também, claro, né, com o nosso dia a dia, vendo a vida demais. A gente não tá falando de positividade tóxica, a gente tá falando, sim, de um movimento que é importante a gente aprender e cultivar, né? Sim, sim. Eu comecei, antes dessa crise de ansiedade, eu tive um burnout em 2021. Um pouco antes. Mas em 2021, que eu não tava legal, que eu tava vendo tudo ruim, eu comprei um caderninho muito fofo e falei, esse vai ser meu caderninho da gratidão. E comecei a escrever. Todos os dias um pouquinho. 5 coisas que eu era grata todos os dias, ao acordar. Ou ao dormir também pode ser. Mas eu fazia ao acordar. E não pode repetir. Você tem que fazer por 21 dias sem repetir. E eu fiz. Vivi, não é que eu melhorei? Foi melhorando nos 21 dias. Fui melhorando, fui dando valor, E aí, como você não pode repetir, você tem que ser criativo, né? E foi você começar tem a que olhar a vida de outro jeito. Exato, e você tem que realmente ver o teu entorno, enxergar, né? Não é passar batido. Então, a abundância, ela existe. E ela tá aí para todo mundo. Só que você ou vibra na abundância ou você vibra na escassez. E quando você vibra na abundância, você abre várias e várias portas. E essas sincronicidades, elas acontecem de uma maneira muito natural. E a gratidão é treinável, como tudo na nossa vida. É treinável. Eu falo que tudo é fácil porque eu me proponho a fazer e eu faço. Eu sou determinada. Virginiana, né? Não tem nem o que falar. A astróloga não vai... Não tem nem o que dizer. Não tem como não defender. Virginiana, eu sou dessas. Eu pego e faço. Então, muito maravilhoso, porque a partir da prática, aquilo que é difícil se torna fácil. Não existe nada que você não possa aprender, nada que você não possa aprender. É muito do seu objetivo, né? A sua meta. E as pessoas acabam tendo expectativas altíssimas sobre algo. Com certeza. E essa questão do perfeccionismo, ela não é só um defeito dos virginianos. Eu acho que é meio mundial, porque como a gente tá postando tudo nas redes sociais, com filtro e com famílias Doriana, as pessoas colocam o sarrafo lá em cima, só que a vida não é assim. Não é assim. Você sabe que eu não coloco filtro, né? Não coloca? Não. Eu me auto-boicoto, porque eu acho que eu devia colocar, entendeu? Não, eu ainda não larguei esse vício. Eu não coloco. Ai, porque tem dias que não dá, né, Ana? Eu não coloco. E as pessoas assim, me veem... Mas são aqueles filtros bem... nada, sabe? Sim. Não, uma coisa que mais leve, assim, só pra não... Pra culpa ser menor um pouco. Mas olha que engraçado, porque as pessoas me veem pessoalmente e falam, nossa, como você é bonita! Eu agradeço. Porque na tela, e aí... Eu nem faço maquiagem direito, às vezes. Eu preciso resolver isso na minha vida. Na verdade, comigo acontece... Nossa, e você é igualzinho.
Falei, eu já fiz, poxa vida, então tá funcionando, tá super bem. Mas às vezes realmente tem que ser, tem como fugir. Enfim, mas não julgando, tá, gente? Porque é uma coisa muito comum. É muito pessoal também, né? Muito pessoal, mas você entende que causa um distanciamento e nessa minha proposta de vida, nesse meu propósito de vida, eu vim pra trazer uma palavra realmente de que se eu posso, você também pode. Sim. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu não sou um ET. Eu não sou de outro planeta. Eu não sou perfeita. Eu sou extremamente vulnerável. Acabei de ter uma crise de ansiedade. Mas eu conheço técnicas e ferramentas que eu sei que fazem sentido e eu curei a minha crise de ansiedade sozinha, tá? Com essas técnicas, com barras de axis, com óleo essencial de lavanda, com aromaterapia, com uma alimentação. Eu também estava intoxicada. Intoxicada. De alimentos, de bebidas, de tudo. Né? De pensamentos. Então, é muito do que eu falo das minhas redes sociais. É você assumir as rédeas da sua própria vida, porque você fica achando que vai vir... assume o BO. Você fica achando que vai vir um príncipe encantado, demodê, né? Príncipe encantado. Sei lá, vai vir alguém te salvar. E não vai, amor, não vai vir ninguém. É você que vai fazer por você mesma. Ou você faz, ou você não sai do caminho. E eu acho que é o seguinte, ou você tá indo pra frente, ou você tá morrendo. Porque quem não sai do lugar tá morrendo. Só tá esperando, né? Na verdade. Tá morrendo. Chegar, porque... Você tem que ir pra frente, você tem que evoluir, você tem que crescer. Exato. Né? Mas gratidão é isso. Gratidão é treinável. Gratidão é expansão de consciência. Gratidão é você ter um olhar amoroso, principalmente com você. Porque às vezes você tem um olhar de empatia para o outro, mas você se autossabota, você não se cuida, você se deixa por último. Foi o que eu fiz também em janeiro. Eu me deixei por último. Cuidei da casa grande, cuidei dos filhos, cuidei dos convidados, cuidei de arrumar as funcionárias e de todo mundo. E eu fiquei lá, e não tô me colocando na poltrona de vítima de jeito nenhum, mas assim, fui no piloto automático. Foi uma escolha. Acaba sendo uma escolha, né? Exato. E Ana, você comentou, né, sobre o burnout. Quais são, na prática, os efeitos de um estresse crônico, por exemplo, que acontece no nosso cérebro? E eu queria também, emendando nessa pergunta, qual seria, para quem está escutando, está vendo a gente, de repente, o que você aconselha para uma pessoa que esteja passando por uma ansiedade ou por um estresse, né, nesse nível, fora a respiração, tudo, o que mais que ela pode colocar na prática, Lizzy? Como se fosse uma caixinha de emergência dentro das práticas que você ensina. Eu adoro caixinha de emergência. Eu falo que o que diferencia quem tem uma vida mais leve e uma jornada mais fluida é a caixinha de ferramentas que ela tem. Porque problema todo mundo tem. Com certeza. Situações todo mundo tem, mas aí você tá mais preparada para a vida, né? Para aquele enfrentamento, para aquele olhar, para aquela interpretação daquela realidade. Aquela análise, né? E o burnout, olha, é puxado. Eu não desejo para ninguém, porque é muito difícil o diagnóstico. Quando eu tive, que foi 2020, foi na pandemia, né? Tudo junto, burnout, chefe sociopata, aquela coisa, aquele pacote incrível. Incrível. De aprendizado. Não desejo pra ninguém. Aquele pacote incrível de aprendizado. E então melancolia, tristeza, eu tava muito esquecida. Eu esquecia das coisas. Eu não conseguia desenvolver um trabalho. Então, eu era super executiva, 1000 reuniões, agenda cheia. Eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia desenvolver. É quase uma paralisia, sabe? Pra mim, pelo menos, foi assim. E também, tristeza. Eu não me reconhecia. Muita tristeza. Existe o burnout emocional também, não só o profissional, né? As pessoas associam muito com o trabalho. Mas existe, pelo que eu tava pesquisando muito por cima, existe também dentro dos relacionamentos, né? Dentro das relações pessoais também. Eu conheço o burnout pelo trabalho. O burnout que eu não pesquisei esse outro lado, mas o que eu tenho de conhecimento é esse, que foi o que eu tive, que estava totalmente associado ao trabalho.
E foi ruim, foi muito ruim. E me curei também com as práticas de meditação. Gente, a meditação, yoga e pranayama é o trio maravilha que eu falo todo dia. Caixinha de ferramentas. Caixinha de emergência. Caixinha de emergência. Só que aí, quando você pratica, não é assim, vou fazer uma aula uma vez na semana. Não é isso, não é praticar. A prática, ela é diária. Dessas técnicas que eu tô falando, a prática é diária. Uhum. Então, quando você pratica, não é na emergência que isso vai te salvar. Uhum. Isso não vai deixar você entrar na crise. Entende? É preventivo. Uhum. E aí, quando acontece uma crise que você não está praticando, você também tem um resgate possível, né? Porque também te ajuda. Mas quando você respira, quando você faz a prática do pranayama, que você respira, você muda o seu sistema nervoso. Então, frente a um desafio, frente a uma situação de estresse, você reage de outra maneira. Perfeito. O yoga, a mesma coisa. O nível de consciência que o yoga traz é impressionante. Eu estava falando, eu não tinha nenhuma vontade de ir no tapetinho. No meu processo de cura agora, esse recente, depois de uma prática de yoga, eu tive uma crise de choro que foi assim um derramar de emoções que me curou. Foi cura. Mas no começo, existe aquela resistência do nosso inconsciente, né? Uhum. Aquela coisa, opa, tem alguma coisa mudando aqui, deixa eu dar vários pensamentos, Mas o negócio é né, continuar. Porque, de novo, eu também me vi nessa situação. Eu também não queria fazer. Uhum. Só que não tem que decidir. Você não tem que decidir se vai ou não vai. Você tem que ir. Você tem que fazer. Uhum. Porque isso é cura real. A mesma coisa, lá atrás você tinha me perguntado... Eu estava falando sobre duas situações que podem te trazer para quem está começando, né? Uma é a respiração consciente, a outra é o exercício físico. Então, tem muita gente, eu não me conformo, gente, como em 2024 ainda tem gente sedentária. Assim, real. Sim. Qualquer pesquisa mostra a situação do mundo dos sedentários. O que vai acontecer? Uhum. Sim. Não dá para ficar sem fazer exercício físico. Só que as pessoas têm um nível de expectativa diferenciado, muito elevado, e acham que exercício físico é fazer uma maratona. Não é por aí, gente. Não precisa. Nós somos seres de movimento. Entenda isso. Então, se somos seres de movimento, você tem que se colocar em movimento diariamente. Não é de vez em quando. Não é no domingo. Não é no sábado. Não é 2 vezes na semana. É todo dia. Então, como que você se coloca em movimento? Que seja... Você que é sedentário e precisa começar, que seja uma volta no quarteirão. Uhum. Uma semana fazendo isso, todos os dias. Depois aumenta para 2 voltas no quarteirão. E vai consistente até chegar em 20 minutos. Pelo Ayurveda, se você fizer 20 minutos de exercício físico diariamente, você tá ganhando. Tá bom, já. Já tá bem. Já tá bom. Já tá bom, já tá começando a brincar. Então, é muito melhor 20 minutos por dia do que 2 vezes na semana, de 1h30, naquela academia que você vai se matar e não vai... E depois vai estar todo dolorido e vai pegar bode. Então, assim, não tem que pensar se vai ou não vai. Por isso que eu ensino, na noite anterior... Deixa a roupa separada. Se precisar, dorme de roupa. Com a roupa da academia. Dorme com a roupa da academia. Não vai fazer mal. Aí já não tem a desculpa de... Nossa, tem que me vestir correndo. E decidir o que vai colocar. A única coisa que você tem que fazer antes de sair de casa é raspar a língua. E escovar os dentes. Raspar a língua. O que é essa questão do raspar a língua, Ana? Isso, a Ayurveda ensina e é, assim, uma das práticas mais elementares e fáceis de você introduzir no seu dia a dia. Tá. Existe um raspador de cobre, é uma ferramenta, assim, tá? Assim. Uhum. Que você vai todo dia de manhã e raspa a língua, porque acorda amanhã e dá uma olhadinha como que tá a sua língua. Ela tem uma camada branca. Sim. Aquela camada branca são toxinas. Lembra que eu falei que o corpo ele tem que fazer a digestão a nível celular? Uhum. E aí você excrementa isso, você elimina isso através do xixi, do cocô, do suor.
À noite existe uma troca celular absurda. Absurda, a gente tem mesmo. Fica lá pele no lençol, tá? E na língua também tem essa camada esbranquiçada. Se você não elimina isso, é como se você estivesse comendo cocô. Comendo as toxinas. Exato. E isso vai pro seu organismo, você reabsorve isso e só piora a sua microbiota. Olha só. Então, quando você raspa a língua, melhora o hálito, melhora o paladar, melhora a digestão, Só tem benefício. melhora a vida. Olha Compra aí, gente, lá raspar teu a língua junto, né? Ali na higiene da manhã. Isso. E vai, não pensa se vai fazer esporte, só vai. Só vai. Não tem que... Essa não é uma decisão. Ai, não tenho tempo. Ai, gente. Será? Tem 24 horas no dia. Será? Será? Onde tá teu foco? Sim, Né? Quanto tempo você fica nas redes sociais? verdade. Então, assim, 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos de 24 horas não é praticamente nada. É, né? pra algo que vai te salvar. Então, eu acho assim. Acho não. É fato. Você tá aqui, nesse lugar que se chama Planeta Terra, e você ganhou uma casa, tá? Você veio com uma casinha. Se você não cuida dessa casa, aonde você vai morar? Se você não limpa a casa, se você não cuida da casa, se você não organiza a casa. Ninguém gosta de morar num... A tendência a casa é ir, né? A casa cai. Desfazendo A casa cai. gradativamente. A casa Verdade, cai. Verdade. Ana, a gente já tá no final. Ah, jura? Já, ele já me apontou aqui algumas vezes. Ah, que pena. Passa rápido, né? Hum. Eu queria saber, nós queremos saber, na verdade, seus próximos projetos, cursos, eventos. Deixa, por favor, as suas redes sociais também. Tá, Que papo ótimo. gostoso, né? A gente ficaria aqui mais 2 horas. Verdade. Bom, vocês me encontram nas principais redes sociais, no @AnaVolpon. Volpon é VOLPON. Simples. Eu tô prestes a lançar o meu podcast. Olha só. Então, em breve teremos também o Ana Volponcast. Não tá decidido o nome, mas acho que vai ser esse. Você gosta, Vivi? Gosto. Ana Volponcast. Gosto. E é isso. Eu tenho aí... eu sou palestrante, então tô aberta a convites de palestras. E também tô lançando a minha mentoria Legal. coletiva, porque até então eu fazia mentorias individuais. Uhum. Então, eu tô com uma mentoria coletiva agora que tá saindo do forno. Que legal. Ana, foi um prazer bater esse papo com você. Essa energia boa, né? Então, acho que é todo um conjunto da obra, de tudo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. A WeMystic, além de podcast, além de portal de conteúdo, também tem uma loja. Você já sabia dessa? Não. Temos uma loja esotérica online, cheia de produtinhos. Que né? legal. E a gente também trouxe um presente pra você. Ah, que bom. Eu já dei o meu presente antes, né? Aliás, muito obrigada, viu? Ó, Ai, que foi escolhido. delícia. Obrigada. Olha, ai, que demais. Ah, eu amo essa pedra. Calma, não fala qual é. A gente sempre acerta. É o tigre... Olho de tigre. Olho de tigre. Isso. Amo essa pedra. Um É japamala, lindo, é um japamala. gente. Ai, peraí, deixa eu abrir. Pode abrir, fica à vontade. Tô procurando aqui onde eu abro. Vou abrir e já vou colocar. Ai, Vivi. Aqui, Aí, achei. Que lindo esse japamala. Lindo, Chique, né? hein, esse japamala, gente? Lá da loja da WeMystic, que entrega para todo o Brasil. Olha! Temos vários produtos voltados à prática do autoconhecimento, né? Para diversas técnicas, incluindo o japamala aí, que ajuda, né, bastante na meditação. Ajuda na meditação. Né? Eu falo que é como um terço. Os católicos aí exato. que... E são tão... Esse, por exemplo, ele tem a pedra mesmo, olho de tigre. Sim. E traz uma energia, né? Carrega diferente. Olho de tigre, gente, além de linda, é chiquérrima, tá? Olha aí, Amei, amei. Tava precisando. Ai, vou usar Viu? com muito carinho. Foi um Obrigada. prazer, né? Esse é nosso agradecimento, né, para você. É uma forma de agradecer. Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. E volte mais Um vezes. beijo a todos que nos assistirem e um beijo grande, Vivi. Obrigada, Ana. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio do Meu Momento Místico. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.